Então, eu vou começar aqui a fazer a extração dos dados, porque eu vou usar no meu trabalho. E a primeira parte dos dados, eu vou retirar aqui do nosso monitor web. Retirar não, né? Eu vou só mostrar esses dados. A gente faz monitoramento de algumas plantas fotovoltaicas. Uma no IFCE de Maracanaú, tem uma planta em Colônia, na Alemanha. Mas o que eu vou usar é o LEO-UFC. Aqui no LEO a gente faz o monitoramento dos dados de temperatura de cada um dos painéis fotovoltaicos, então do painel 1 até o 6. Nossa planta tem 6 painéis, a planta 1. A temperatura ambiente e a umidade relativa do ar, irradiância solar e velocidade do vento. Provavelmente agora deve estar com muita nuvem, porque a irradiância está dando nula. E aqui é a nossa planta, que é monitorada aqui nesse sistema, e é a planta que eu vou trabalhar com os dados dela. Aqui tem o sensor de radiação solar, aqui esse cataventozinho é o sensor de velocidade do vento, aqui do lado tem o sensor de temperatura, que não dá para ver nessa foto. Aqui embaixo a gente escolhe o dia para fazer a leitura dos dados, mas esses dados ficam todos armazenados num banco SQL, é um banco alugado, então não posso fazer a extração direta dos dados, mas eu vou fazer a solicitação e é com esses dados assim que eu vou trabalhar. A segunda planilha de dados que eu vou utilizar, eu vou retirar aqui do Photovoltaic Geographic Information System, o GIS, é famoso assim na área solar, e eu vou procurar aqui os dados da localização do laboratório, que é ali perto da saída da Misterral, no campus do PSI. Esse quadradinho aqui é o nosso labo. E eu vou extrair os dados de 2017 a 2019, que são os dados equivalentes ao período que eu tenho no laboratório. O nosso painel, ele tem inclinação de 5 graus. Não vou pegar a potência, vou pegar os componentes de radiação, e aqui eu posso baixar o CSV. Prontinho. Eu vou em seguida juntar as duas planilhas lá no notebook do Jupyter. Então, aqui foi o notebook que eu usei para fazer a extração e tratamento dos dados. Eu comecei aqui importando pandas e NumPy. E eu vou importar o primeiro CSV, que é do nosso sistema de monitoramento, não é aquela planilha que eu baixei no GIS. Deixa eu até aqui. Então, vou dar uma visualizada. Aqui dá para ver as primeiras 10 linhas, né? Eu queria dar uma olhada no período, começou em 2017. E agora aqui, as últimas linhas foi até março de 2019, que eu tenho esses dados. Então, o mesmo período que eu extraí os dados lá do X. Dei uma visualizada aqui no tipo, né? Só uma coisa. Aqui, quando eu importei, eu coloquei a coluna sensor como categórica. Então, por isso aqui dá para ver as categorias do sensor. Porque o que acontece? Aqui no nosso banco de dados, ele salva faz a medição na hora, por exemplo, aqui 12h44 ou 14h44, fez a medição do sensor 12, do 13, do 14, do 1, 2, então, para cada minuto
ele faz a leitura de todos os sensores e cada um desses sensores ocupa uma linha no meu banco de dados. Então, o meu banco de dados está enorme, assim. Eu vou usar aqui um Data Describe para visualizar o tamanho. Então, 5.322.895 medições. Então, vocês vão ver como vai reduzir ao final do tratamento, né? Então, o que foi que eu fiz? Primeira coisa, converti a coluna dados de data, né, para date time, para eu poder filtrar somente aqui, né, nessa célula, eu filtro somente os horários entre 5 da manhã e 18 horas, porque as medições durante a noite não são interessantes para mim que faço estudo de geração fotovoltaica, né? Preciso só das horas de sol, então filtro aqui entre 5 e 18 horas. Filtrando só as horas durante o dia, já cai aqui metade do meu conjunto de dados, né? Que as medições durante a noite não são interessantes. Após filtrar os horários, o que eu vou fazer? Eu vou deletar essa coluna ID porque ela não vai me ajudar em nada no sentido de previsão fotovoltaica. Então, coloco aqui para deletar a coluna ID e ainda tá rodando aqui, só um minutinho. Posteriormente, o que eu vou fazer? Eu vou filtrar os valores de cada sensor e vou separar em um DF individual. Então, eu vou criar um DF só com o sensor, essas linhas que tem o sensor 13, um só com o sensor 1, um só com o sensor 2. Vou separar os valores aqui de data, o valor e o número do sensor em um data frame individual. Então, eu fiz isso para o sensor 1, 2, 3, 4, 5 até o sensor 14. E, além disso, o que foi que eu fiz aqui? Localizei o sensor e renomeei a coluna valor para o nome do sensor. Por que eu fiz isso? E a coluna sensor para o nome S1, sensor 1, né? Por que eu fiz isso? Quando eu tiver um conjunto de dados só com os valores do sensor 11, esse valor vai ser o quê? Vai ser o valor do sensor 11, que é radiação, eu acho. E aqui o sensor vai ser só o sensor 11, né? Aqui nessa coluna sensor. Então, eu renomeei porque depois eu vou juntar todos esses DFs e eu não quero que dê problema de nome de coluna igual. Então, renomeei. Agora eu posso rodar isso aqui. Ó, só mostrar que já deletou a coluna ID. Então, já tô sem o ID. Fiz um DF para cada sensor. E depois, o que foi que eu fiz? Comecei a mergir. Essa função, quando merge, ela só merge de 2 em 2. Então, eu comecei os valores da temperatura do painel 1 com da temperatura do painel 2. Mergi on data, ou seja, se data e hora forem iguais, eles vão colocar um do lado do outro. Fiz isso com todos os DFs que eu criei. E agora já vai sair bem mais bonitinho. Vai sair já com o nome dos sensores, né? G é radiação, TA, temperatura ambiente, umidade, velocidade do vento. E eu vou fazer essa concatenação e vou visualizar como ficou. Então, tá aqui bem mais organizado, uma coluna com os valores de cada um dos sensores, de temperatura do 1 ao 6, de radiação, temperatura ambiente, umidade e velocidade do vento. E o que é que tem mais? O número do sensor. Esse número do sensor não é mais interessante para mim, eu não vou usar para nada mais, então
Eu deletei aqui todas essas colunas desnecessárias. E vou mostrar novamente como tá. Lindo, né? O DF. Pronto. Então, o primeiro conjunto de dados está pronto. Terminei o DF1. Vou usar aqui um Data Describe para mostrar para vocês. Apareceu uma mensagem aqui porque tem dos elementos que é DateTime. Então, ele dá essa mensagem. Aí ficou com 177.456 medições. Reduziu bastante, né? De 5 milhões para cá. Primeiro eu tirei metade, porque tirei as horas de noite, que não tem sol. E segundo, deixou de ter uma linha para cada sensor. Agora eles ficam em colunas, esses valores. Porque antes era um embaixo do outro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes mais esse valor aqui. Então, aqui eu ia separar da teoria, mas desisti, então ignora. Vou começar aqui o tratamento do meu segundo conjunto de dados, que é aqueles que eu extraí do PVGIS. Então, eu vou importar aqui ele. Aqui eu coloquei a descrição de cada uma das colunas, que é irradiância plano inclinada, irradiância difusa, irradiância refletida, o H-sum, que é em graus, e a temperatura do ar e velocidade do vento. Esses valores de temperatura do ar, velocidade do vento, radiação, apesar de eu já ter no meu outro conjunto de dados, eu vou usar para validar os dados do meu laboratório, né, para ver se eles estão saindo certinho como o PVGIS diz que deveria estar. Então, eu vou converter a mesma coisa, a coluna de hora para DateTime, e vou filtrar só os horários durante o dia. E o que é que eu vou fazer mais? Eu vou mudar o nome da coluna data, ou renomear, porque aqui tá time, e eu vou deixar a data igual no meu outro banco de dados para poder mergir. Feito isso, agora eu vou mergir os meus dois DFs, o DF1 do meu laboratório e o DF2 que eu extraí lá do PVGIS, e mergir on date, ou seja, se data e horas forem iguais, então ele coloca um do lado do outro. O que é que acontece aqui? Os dados do PVGIS, deixa eu mostrar de novo aqui. Quando eu extrair, eles são por hora. Então, agora vai cair bastante o meu número de linhas, né, do data frame, porque vai deixar de ser minuto a minuto para ser por hora. Então, você vai dividir esses, deixa eu ver, tá em quantas? 177 mil por 60, né? Então, vai dar lá em torno de 177 é quase 180, né? 180 dividido por 60 dá 3 mil, então vai ficar um pouco menos, né? De 3 mil medições. Então, deixa eu mostrar como ficou a cara do meu banco de dados. Ficou dessa forma: temperatura dos painéis, radiação, temperatura do ar e umidade do meu laboratório, os valores de radiação refletida, difusa lá do PVGIS, vagação, temperatura a 2 metros de altura, velocidade do vento a 10 metros de altura. Essa velocidade é diferente dessa, porque a do laboratório é na altura do painel. Isso aqui também é uma coisa interessante de ser estudada. E notando, assim, uma coisa que eu tinha esquecido, e quando eu vi o conjunto de dados final, eu senti a necessidade de fazer foi gerar aqui uma coluna com a média das temperaturas do painel, porque cada um tem temperatura um pouco diferente da outra,
Então, quando eu for usar como preditor a temperatura, eu não vou usar a temperatura dos 6 painéis, né? Eu vou usar só a temperatura de operação de um painel fotovoltaico. Então, para isso, eu vou tirar a média. Vou só dar um describe aqui para ver a quantidade de valores. Então, como eu tinha estimado, né, ficou em torno de 3.000. E, por fim, eu vou fazer essa média. Vou mostrar mais uma vez aqui como ficou o final dos meus dados. Então, lindo, né? E, por fim, eu vou salvar o CSV, que é o que eu vou enviar.